Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Shun de Virgem, herdeiro da armadura de ouro para a linha Clothmith EX Metal, original e licenciado da Bandai e limitado Tamashii Web Shopping. Então, né, uma figura aí que vai ficar mais difícil de comprar no futuro, pelo fato de ser limitado. Até por conta disso que vem nessa caixa parda. Tá, itens exclusivos de evento, itens limitado, costuma vir na caixa parda, até para ter uma proteção a mais. Beleza? E eu sempre gosto de mostrar a caixa parda aqui para você ver como é que vem o item, né? E já vamos fazer um unboxing aqui. Item tão polêmico quanto o Seiya de Sagitário, né? EX Metal, herdeiro da armadura de ouro. Tá? Mesma coisa. Por conta da coloração, da escolha que eles fizeram, né, do tipo de coloração. Então, segue as mesmas polêmicas, beleza? Eu acho que me expressei o suficiente no review do Seiya. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre essa polêmica, porque, enfim, é a mesma coisa. Agora a caixa, a caixa chega a ser inacreditável de bonito. É o mesmo layout da caixa do Seiya, só que na coloração rosa. A do Seiya tá um tom azulado. Cara, isso aqui tá tão lindo, cara. Tu é doido, mancho. Olha que coisa linda, cara. Esse céu estrelado aqui é rosa. Incrível. Olha ele, o Shun aí de virgem, galera. Espetacular. Vem as correntezinhas aqui, o Object, as faces que acompanham a figure. Top demais, mano. Aqui ele não tá usando a corrente, né? Tá usando a tempestade nebulosa. Incrível. E aí aqui ele usando a corrente circular, né? Coisa que isso aqui é uma fanfic da Bandai. Uma fanfic original. Aí, ó, cara, Virgo Shun. Que caixa linda. Que caixa linda. Tu é doido, bicho. Então vamos lá, vamos abrir isso aqui, tá? Teve gente que reclamou pelo fato de ter vindo corrente, né? Enfim, eu vou explicar melhor isso. Vamos lá. 3 blisters, que caixa linda, cara. Ainda bem que veio na parda. Quero danificar essa caixa não. Aqui o manual, a gente vai olhar melhor. Deixa eu organizar os blisters aqui. A rapação é 4 blister, ó. Tu é doido, coisa pra caramba. Então o primeiro blister aqui a gente vê a armadura com o cloth aqui, né? Que a gente vai analisar melhor quando eu tirar aqui do blister. Beleza. Aí no outro blister aqui o restante da armadura e o object. Tá? O object está todo aqui. A armadura também. Já vamos falar sobre a coloração. Aí no terceiro blister são as faces, o cabelo para usar com o elmo, que isso aqui é novidade, né? As correntes, a onda trovão e a defesa circular, né? E o outro blister aqui com mais corrente. Ah, rapaz, acho que é parte da defesa circular. Isso aqui é a continuação, sei lá. É corrente pra caramba. Eu vou tirar daqui pra gente olhar melhor. Mas tem uma quantidade boa de corrente aqui. Pra quem não queria, vai vir corrente sim. E muita. Vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. Tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar aqui com o manual. Olha aí. Tá aqui a montagem do Shun de Virgem. Tranquilo. Bem parecido com os outros manuais de Cabra de Ouro. Tá? Então tá aí. Beleza? Essa figura aqui tá mais curiosa do que eu imaginava. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Bom, começar aqui com a armadura. Tá? Por exemplo, com o Object tá aqui, é a mesma coloração do Seiya, né? Aquele tom esverdeado que ninguém gostou, só os caras da Bandai mesmo. Lembrando que é mais na iluminação aqui do review, né? Porque tem uma luz direta aqui, mas enfim, já expliquei que para quem tira foto essa coloração não é legal, tá? Se não fosse só isso,
né? Eu também não gostei do... Deixa eu mostrar aqui, o cinto e o elmo. A coloração que eles escolheram para essa coleção em específico, que é a monocromática. Ela só uma cor, né? Não tem, por exemplo, aí ó, não tem a coloração do anime, tá? Que é essa coloração, e nem OCE, né? É uma coloração que não existe. Por exemplo, o cinto não tem essa pedrinha vermelha, junto com o ouro branco da parte aqui que envolve a pedrinha vermelha. O elmo é só de uma cor só, não tem essa divisão, né, de várias cores, né, o ouro branco com a pedrinha vermelha e tudo mais. Aí mesma coisa o ombro, né, com o peitoral. O ombro era para ser um ouro branco e não, é tudo da mesma cor. Eu vou explicar melhor isso quando tiver montado. Pelo fato de não ser fiel ao anime, eu desaprovo essa coloração aqui. Por quê? Se fosse uma coleção nova, tudo bem. Compra quem quiser, tá? Você que está criticando, compra se quiser. Mas se fosse uma coleção nova, o que de fato eles estão tentando tornar que seja, né, uma coleção nova. Só que o problema é, o Shun de Virgem a gente ainda não tinha. Então a gente tem os Herdeiros de Ouro com a coloração normal lá da saga do Poseidon, que é o Sei, o Shiryu e o Yoga. Então o Ikki de Leão e o Shun de Virgem a gente não tinha até então, não oficialmente, a gente tinha por custom. Então valeria a pena fazer um Shun de Virgem e o Ikki de Leão na coloração normal, né? Para a gente fechar o set ali. Aí, para a gente ter uma coloração do anime, a gente vai ter que comprar esse Shun aqui, olha que loucura, e ainda comprar um outro Shun para ter uma armadura mais fidedigna ao anime. Isso eu desaprovo, da gente só ter o Shun de Virgem nessa nova coleção. Eu achei que não é a forma correta de lançar esse Shun, mas tudo bem, entre em mais detalhes em breve. A coloração da armadura, essa cor nova da Bandai e essa escolha é minha única reclamação dessa peça. Minha única reclamação. Porque, cara, alguns caras estão sendo tão reclamão, a galera tá reclamando tanto, que eu fico até querendo defender a Bandai aqui, porque a galera tá sendo muito chata. Essa daqui, para mim, é o erro da Figure. Aí veio pessoas reclamando que veio corrente. Pô, isso aqui é um extra, pô. Isso aqui é um extra. E a galera reclamando. Pô, vocês não sabem reclamar, galera. Vocês não sabem reclamar. Galera, pô, tá vindo corrente no Shun de Virgem. Beleza, mas isso aqui é extra. Você simplesmente pode não usar. E aí, se não viesse, a galera ia reclamar. Ah, era para ter vindo uma corrente para ele. Ou se não, veio corrente, mas por que a corrente não veio dourada? Galera, a corrente não existe por Shun de Virgem. Não existe. Então, dourada ou prateada, de qualquer forma está errado. Mas, como é um extra, por que eu iria reclamar? Aí, falando um pouco aqui das correntes. Essa aqui é a mesma corrente do Shun V3, e aí, só que com a argola aqui da armadura dourado. Tá? Que é a parte aqui para você colocar no antebraço. Aqui, ó, a corrente de ataque. Beleza? Mesma coisa. Aí. E aí, essas duas correntes aqui são do V3 também. Beleza? Igualzinho. São duas, tá? Aí vem uma metade num blister e a outra metade no outro. Aí é só juntar aqui. Beleza? Facinho. Aí vem mais essa parte aqui do antebraço. Aí vem uma só. Essa aqui é em plástico. Para você decidir colocar ou com essa daqui ou com essa, com a do trovão, né? Já que as duas ao mesmo tempo não dá. E aí veio só uma extra de plástico. As mãos aqui, temos algumas mãos que é reaproveitamento do V3, né? Que é, por exemplo, essa daqui, a mesma mão de interação com a corrente do V3, essa daqui e essa daqui também, de segurar a corrente, tá? Olha aí, ó. Só que estão dourados, correto? E aí temos algumas mãos exclusivas, né? Por exemplo, essa daqui é exclusiva. Olha aí. Top. Então tem um par de mão dessa exclusiva aqui, mãos para segurar a corrente, mãos flexionadas, mão para comando de corrente e mãos, né? Essa aqui também para comando de corrente. Ela não está totalmente espalmada, é diferente. As mãos estão muito bonitas, além das mãos fechadas que está ali, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de mãos, bastante mãos. Essa aqui é a novidade, é o que faz vender essa figura aqui só por causa de cabelo, doido.
o cabelo exclusivo para o elmo de virgem. Óbvio, já tinha customizações, a galera já fazia até com V1 da GT, já era possível fazer o chum de virgem. Então, se você quiser um chum de virgem, não precisa necessariamente comprar esse daqui para ter o chum de virgem com a cabeça do V1 GT, fica bom, só que o corpo, né? Esse corpo ali, além desse cabelo ser feito por V3, pelas faces V3, que eu já vou falar sobre isso, ainda vem com o corpo ali, né? Então vamos lá. Faces V3, é isso que eu falei que tinha novidade aqui. Vocês acreditam que eu vi gente reclamando, o chum de vídeo está vindo com a mesma head do V3. A Bandai não quis nem refazer uma face nova, que preguiça. Pô, galera, pelo amor de Deus, o Shun V3 é na mesma saga que o Shun de Virgem, quando ele obtém a armadura de Virgem. Então por que vai mudar as faces, fazer uma Red Sculpt nova? Não precisa. Por isso que eu tô falando, a galera tem alguns colecionadores que não sabem reclamar. E aí, quando a Bandai vê algum erro, ela não vai ligar para reclamação. Por quê? Porque reclama à toa. Vocês têm que parar de ser otário, né? Parar de reclamar por bobeira e reclamar com, de fato, o que é ruim na figure. Então vamos lá, já que é as faces do V3, então a gente sabe que a face é linda. Então tem essa expressão de ataque aqui, que é a mesma do V3. Agora, pasmem, tem novidade. Olhos fechados, né? Essa aqui também é a mesma coisa. A novidade é, tiraram a face rangendo os dentes. Não tem aqui, só vem 3 faces extras. Porém, colocaram essa aqui como exclusiva, que é esse sorriso lindo. Lindo, é exclusivo desse Clothmith e olha que face espetacular. No Shun V3 vem com um sorriso nada a ver, meio feio. Esse aqui tá simplesmente espetacular e é exclusivo dessa figure. Ou seja, não é uma... tem novidade nas faces, né? E aí essa Red Sculpt aqui, tá? A face neutra é igual do V3, só que teve novidade aqui no cabelo, ele está mais levantado, tá? Ele está mais levantado por conta da armadura de virgem. Então teve mudança só aqui nas mechas. O restante é igual, a face é igual, tá? Que é um espetáculo essa face. Para que mudar, né? Então por isso que eu falo que a galera não sabe reclamar. A galera quando saiu aqui, reclamando de cor que vinha corrente, reclamando de face né, do V3 e aonde poderia ser direcionada a crítica, né, que é enfim, a coloração da armadura, que também é subjetivo, tem gente que gostou, enfim. Não sabe direcionar a crítica para o lugar certo, né? Fica reclamando de besteira. Cara, eu vou usar essa corrente. Vou expor com essa corrente. Eu amei. Renan, mas não existe chum de vídeo com corrente, mas eu vou colocar, doido. Vocês ficam fazendo eu defender a Bandai e eu não sei nem disso. Aqui no canal, quem assiste tá ligado. Eu não sou de defender a Bandai, mas, pô, reclamação besta, pô, de vir corrente. Eu amei que veio a corrente. Eu ia reclamar se não tivesse vindo. Ora, mas... Então, tamo lá. Outra novidade é o corpo EX Metal, um corpo de Bronze Boy. Ele é menor, tá? Menor que o corpo, por exemplo, do Shaka, né? Aí tá bem menor de altura. Olha lá, ó. Aqui eu tô colocando aqui, apoiando o pé no mesmo tamanho, e olha aqui. Eu já fiz o comparativo do corpo lá no review do Seiya, né? Porque esse aqui já é o segundo EX Metal Bronze Boss que sai, né? O primeiro foi o Seiya, então a gente sabe que de fato tá menor. Então, cara, tá muito bonito isso aqui. Agora o colãozinho rosa, ó, que top. E, vamos lá, articulação bem firme, EX Metal, provavelmente vai ficar muito maneiro, né? Bem rígido, top demais. E é isso, galera. Qualidade do EX Metal tá espetacular. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou montar o Cloth aqui agora, tá? Vou montar acelerado porque a armadura de virgem todo mundo já conhece, todo mundo já... A galera que coleciona já montou um cavaleiro de virgem e aqui a montagem é a mesma. Então vou montar acelerado e aí eu falo o que eu achei com a montagem desse chum. Uma outra novidade quase que eu esqueço. Tem aqui, ó. Isso aqui é novidade na armadura de virgem, que é o protetor de antebraço menor para colocar a corrente, tá?
Então temos essa novidade aí na armadura de virgem. Beleza? Exclusivo para o Shun. Isso aqui é novidade. Isso aqui, essa peça aqui não tem nem para custom, tá? Então, show. E aí sim, vamos para a montagem. E tá aí, galera. Bom, eu vou montar aqui primeiramente como ele aparece no anime, tá? De forma canônica, que é sem o elmo. E óbvio, sem as correntes. Então vamos lá. Aí foi, ó. Cabelo aqui, ó. Bem modelado em cima da ombreira, tá? E cara, ficou lindo. Esse cinto aqui. Pronto, eu usei a ombreira articulado, né? Tem encaixe aqui em cima, aqui embaixo e aqui atrás. O X-Metal dá uma valorizada, né? E a calça dele aqui rosa, quase não aparece porque a armadura como fica muito grande nele, né? Porque o corpo de Bronze Boy é menor. E a armadura eles não ajustaram. Mas tá bonito isso aqui, cara. Óbvio que não tá tão bonito quanto deveria ser, né? Porque esse verde aqui me incomoda, esse tom aqui. Talvez seja porque minha experiência está sendo montar fazendo review, né, galera? E por conta dessa coloração aqui, essa iluminação que eu estou usando, acaba tornando a experiência não agradável porque eu não gosto dessa cor. No review do C foi a mesma coisa. Aí, ó, é a mesma coloração. É uma coleção, né? Então vai ser a mesma coloração para eles. E aí vamos fazer a outra variação. Vamos colocar ele de elmo e colocar as correntes também, tá? Vamos fazer isso agora. E aí vai o protetor de antebraço menor, que aí sobra esse espaço aqui. Coloca aqui. E a mão de segurar a corrente. Vamos fazer isso do outro lado também. Prontinho. Aí eu vou ajeitar aqui as correntes no braço, né? E eu vou colocar o elmo aqui agora. Espera aí. Para colocar o elmo, tem que desmontar ele todo. E aí a gente coloca... Vamos colocar esse sorriso novo dele aqui. Já testar com essa face nova, exclusiva dele. Agora vamos encaixar o elmo aqui. O elmo vai desmontado. Pronto. E show! Olha, o encaixe ficou muito bom, cara. As mechazinhas. Olha, que espetacular que ficou o V3, né? A Red V3 com esse elmo. Ficou muito bom. Vamos ver o resultado disso aqui. E voilá, galera. Essa aqui é a forma... ele todo montado, né? Não, ele não aparece no anime assim. Ele não aparece no anime de elmo. Quando ele veste a armadura lá na Elysius, ele já veste a armadura sem o elmo. Mas aqui tá a montagem completa, né? E óbvio com a corrente. Pô, galera, tive que colocar a corrente aqui, né? O Shun sem corrente é como macarrão sem queijo, como amor sem beijo, como Jamian de corvo e sem os corvos. Ó, brincadeira à parte, galera. Eu gostei muito disso aqui, talvez porque é novidade. Eu achei muito bonito, mas não me empolga muito a coloração, né? Não me empolga muito. Só que a figura tá linda. Tá linda. De verdade. Mas
Coloração, essa coleção não me deixou empolgado, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Mas vocês estão vendo aí, vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo, e aí vocês podem tirar de medida aí se vocês gostaram ou não, tá? Porque aqui a opinião é minha, né? Eu falo para vocês o que eu achei, mas vocês vendo o review aí, vocês podem ter uma opinião completamente diferente da minha. Só que eu achei a figura bonita, de qualquer forma. De verdade. Tu é doido, bicho. Enfim, vou fazer o seguinte. Pô, a Red Scout ficou muito linda. Ficou muito linda nesse álbum. Indiferente, galera. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um take de pose. Mostrar a melhor forma essa distribuição de itens aqui, né? Com corrente, sem corrente. E aí depois eu venho para as considerações finais. Beleza? Então, vamos lá. E galera, eu tive que fazer esse teste aqui e funcionou direitinho, olha aí. Deu para colocar aqui o antebraço para botar com a corrente. E aí eu encaixei a corrente aqui e eu acabei de criar uma nova armadura. Essa aqui essa aqui é a armadura de Andrômeda quando era virgem. Mano, constelação nova, acabei de criar. Andrômeda quando era virgem. Tu é doido, bicho. Quem não gostou, que reclamou que tava vindo corrente, aí ó, corrente até no Object. Mano, isso aqui ficou incrível, pô. Tu é doido. Então, pô, galera, acabei querendo fazer esse teste aqui e deu certo. Deu certo. É um teste maluco, mas deu. Me fala aí o que vocês acharam desse Object aqui. E tá aí, galera. Era óbvio que iria ter a comparação aqui de armadura. Bom, a gente vê a diferença aqui no tamanho. O Shaka tá maior que o Shun, corretíssimo. Isso é top demais. E a outra diferença, óbvio, coloração da armadura. Essa cor aqui é a cor correta, né, que apareceu no anime, né, que tem o ouro branco e o dourado, as pérolazinhas vermelhas, inclusive na saga de Elísios, quando o Shun obtém a armadura de virgem, ele tá nessa cor aqui. Um ponto positivo aí para o Shun de virgem é a sublinha EX Metal, né? Como tá EX Metal, isso aqui tá, nossa, tá bem melhor, cara. É uma evolução tremenda,
para a linha. Eu acho que a linha já era para ter lançado assim, começado assim, mas enfim, é uma melhoria que, cara, fica muito superior. Hoje em dia, me incomoda um pouquinho ser dessa forma. Cara, fica muito bonito aqui desse jeito em X-Metal, né? Afinal, as armaduras de ouro, não aparece o tom de pele nesse gap entre o protetor de antebraço e o protetor de bíceps. Ele é todo cheio de armadura. Então, cara, fica muito mais bonito, muito mais fiel e não tem como. É melhor e acabou. Então acaba que o Shun de Virgem fica muito bonito com esse X-Metal, cara. Bom, essas são as principais diferenças entre o item e outro. Uma coisa que eu esqueci de fazer, mas vou fazer agora, que é colocar a face nessa armadura aqui. Vou fazer isso aqui rapidinho, peraí. Aí, galera, ó, ficaria assim, tá? Óbvio, ainda tá no corpo do Shaka, né? Aí ficou até maior ele, mas, né, preste atenção na coloração da armadura. Então ele ficaria assim. Se você gostou muito desse Shun, né, com os extras e tudo mais, e esse cabelo aqui, tal, se você tiver muita grana e quiser comprar esse Shun de Virgem e quiser comprar uma armadura mais baratinha, né, um Shaka da MST, por exemplo, que vai vir com a armadura assim, e aí para não precisar comprar um Shaka, porra, Bandai para fazer isso, né? Acho que não precisa. Tá aí, já pelo menos eu mostrei para você como é que fica o Shun com a armadura mais parecida com o que é no anime. Vou colocar aqui do ladinho do C para você ver, ó, a coleção, né, até então tá assim, esses dois personagens lançados com a mesma coloração de armadura, tá combinando em si, e para você ver aí como é que fica um do lado do outro. Aí, ó, quem tá colecionando essa linha, olha, até que ficou bonito um do lado do outro, hein? O que vocês acharam? Enfim, vamos para as considerações finais aqui do Shun. Então vamos lá, galera. Olha, eu vou resumir rapidinho aqui as considerações finais, depois eu disserto um pouquinho sobre esse assunto, tá? Mas resumidamente, eu estou apaixonado por essa figure, eu gostei demais, estou encantado, porém não gostei da coloração. Isso resume muito o sentimento que eu tive com essa figura aqui, manuseando. Agora eu vou explicar tudo o porquê. Bom, vamos lá. Primeiramente, peças de metal e de plástico. Mesma coisa que o Shaka. Elmo, protetor de abdômen e protetores de punho de plástico, tá? A montagem veio excelente, então só nisso aí já não me estressa. A qualidade a gente vê que é muito boa, afinal é um produto licenciado da Bandai. A pintura, a qualidade da pintura, né? Ela veio com um probleminha no protetor de bíceps, esse daqui. Ela veio um descasquezinho aqui. É normal, isso acontece em todas as marcas, até na Bandai tem um descasquezinho ou outro. Não era para vir, nós sabemos, mas infelizmente na prática não é assim. E aí a pintura eu já expliquei, eu não gosto muito, né, por dois motivos, pelo fato de ser monocromática e não ser fiel ao anime, e essa coloração que não me agrada muito. E aí vamos para os pontos muito fortes disso aqui. Foi uma das figuras que eu mais gostei de posear aqui no canal. Ela tem um cinto de equilíbrio inacreditável, muito por conta do EX Metal, até porque o Shaka não é assim. Então, foi muito bom de posear. Ele para com as perninhas juntas aqui, se eu juntar mais um pouquinho, porque o Shun gosta de ficar com as perninhas assim, né? Juntinhas. Ele para de boa, mesmo com a base girando. Às vezes me limita muito a algumas poses, galera, porque às vezes a pose tá top, aí eu boto para girar aqui e ele cai. Então, às vezes, algumas poses que eu coloco no review, não é nem uma pose muito extrema, por conta do equilíbrio da figura e tudo mais, porque a base está em movimento sempre, né? E esse Shun não, ele poderia estar capotando a base ali que ele estava em pé. É incrível o centro de equilíbrio disso aqui. E eu gostei muito de brincar com ele, sabe? Montar, fazer as poses, colocar corrente, colocar sem corrente. Eu gostei muito. Além de ser novidade, né? A gente, pela primeira vez eu peguei um Shun de virgem, né? Oficial na mão. Então, sabe, aquela sensação para a galera que gosta de Clothmith ver algo novo é impressionante. Eu achei uma peça muito linda. Eu sei que não é fiel ao anime, mas a peça, o Clothmith, ele é lindo. Cara, e o Shun, pô, mano, teve um destaque muito grande aqui, porque se tornou uma figura muito bela esse Shun de virgem.
Enfim, galera, é uma figura linda, com uma montagem linda, com uma posabilidade muito boa, mas que a mim, Renan, minha opinião pode não te agradar, mas não deixa de ser minha opinião. Eu não gosto muito da coloração, essa nova coloração, essa nova pintura da Bandai e essa decisão de monocromático. De resto, é um baita chum, beleza? Então eu vou dar uma nota 9 para ele, tá? Porque eu gostei de tudo. Eu simplesmente estou apaixonado por essa figura, mas a pintura não me agrada. Não se esqueça que essa aí é a minha opinião, tem muita gente que gostou dessa coloração, inclusive, e eu respeito com certeza a opinião de cada um. Você pode comentar aqui se você gostou dessa coloração ou não gostou, você está livre para comentar aqui sempre, beleza? E se você gostou dessa figura, eu vou deixar o contato de quem eu peguei, que é o Lei Hobby, tá? Ele mora lá no Japão, consegue itens no dia do lançamento, né? Eu peguei esse item aqui no dia do lançamento, então por isso que chegou rápido aqui no Brasil. E é só contactar ele lá, qualquer lançamento de Clothmith, RCH Figuarte ou produtos originais e licenciados, só falar com ele, @leihob no Instagram, na bio dele tem o WhatsApp dele, tá? Então é isso. Obrigado, Lei, por me mandar essa figura aqui. Chegou rapidinho, bem embalado. Indico demais ele. Então é isso, galera. Ó, se inscreve no canal porque aqui eu lanço vídeo dia sim, dia não. Então sempre tem vídeo para você estar almoçando ou jantando vendo o canal. Comenta o que você achou, deixa o like e é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!